programa aqui. Vou passar para você a bola para falar do Lucas Silva. Você tinha pedido a palavra. Sim, Léo. Para mim, o melhor jogador do Cruzeiro na partida, já havia jogado muito bem, como disse a Nath lá em Curitiba, um cara que está dominando o meio de campo, né? Jogando até à frente de uma função que a gente já havia acostumado a ver o Lucas Silva. Vocês falaram do Machado, engraçado, que ontem eu já não gostei tanto do Machado. Mas lá em Curitiba o Machado também já não tinha feito um grande jogo. Deu uma destoada. É porque o Machado deu um passo atrás, né? Com a entrada do Lucas Silva. Eu acho que pro Lucas Silva estar rendendo o que ele está rendendo... Foi do Machado. Isso. O Machado deu uma mexida na função dele, no que ele vinha fazendo. Então, você concorda comigo que o Lucas tá voando já desde essa primeira entrada no time por causa do Machado também? Não só por causa do Machado, Léo. Assim, eu acho que por ele tá jogando mais, ele tá tendo mais liberdade. Exatamente. Tem muito do Machado no que tá acontecendo com o Lucas Silva. E o Machado tendo que se readaptar, porque ele estava jogando numa função um pouco mais à frente, jogando como segundo homem de meio de campo, jogando mais pelo lado direito. Agora mexeu outra vez na função do Machado. Então tem que dar um tempo para ele. Pode ser uma tendência até ele jogar menos para a torcida e mais para o time, né, Du? Ele aparecer menos para a torcida. Mas geralmente o Machado aparece menos para a torcida. Mas a tendência agora é de menos ainda. Talvez taticamente ser um igual jogador o Jussa, cara. Mais importante. Ô, bicho, o Jussa não é brilhante, não, mas o Jussa faz o trabalho dele muito bem feito ali. É o trabalho sujo, né? É mesmo. A gente chama. É o cara que protege a defesa, que na hora que precisa não tem canela feliz, que tem um pezinho pesado na hora que precisa. Mas a entrada dele melhorou muito, deu muito mais segurança para o sistema defensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma das melhores defesas do campeonato, não é só por causa do Rafael Cabral ou do Castan, é um sistema todo, né? É os laterais que sabem o momento certo de subir, não sobem os dois geralmente ao mesmo tempo e passa também pela entrada do Jussa. O Cruzeiro precisava de um primeiro volante, tinha encontrado no Richard, um cara que vinha fazendo essa função muito bem. Depois que o Richard foi afastado da equipe, houve um momento de instabilidade nesse meio campo, independentemente dos resultados, mas você percebia que o meio campo do Cruzeiro estava um pouco desordenado, descompactado, e depois o Jussa entrou e vem fazendo essa função que é importantíssima, ainda mais num time como o Cruzeiro, né? Que coloca por vezes muita gente à frente, vai com muita gente para dentro da área adversária. Ter um cara como o Jussa, dar confiança ali à frente dos zagueiros é fundamental. Ô Léo, e pro torcedor ter um pouco mais de paciência, né? Como foi importante esperar o momento certo pro Lucas Silva entrar no time. Ele não vinha jogando no Grêmio. Aí, né? Pois o Pepa deu aquela segurada, recuperou o jogador fisicamente. No momento certo ele entrou. E entrou muito bem. O Lucas Silva está bem fisicamente, está entregando a intensidade que a gente tinha alguma preocupação, né? Era o sinão, porque tecnicamente a gente sabe da qualidade dele. E porque o time do Pepa é muito intenso, né? Exatamente. O estilo de jogo dele. Entrou no momento certo. Assim como o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência agora com o Matheus Pereira, por causa desse problema no joelho, se tiver que dar uma segurada, não ficar pedindo o tempo inteiro. Vai entrar quando tiver no momento certo para entrar, para não queimar a etapa. Do outro lado, a gente está falando sobre o Matheus Pereira, que eu acho que fez um bom jogo. Visivelmente pode render mais pelo que a gente já viu na Premier League, mas ele mesmo tinha pedido 15 dias e já entrou no jogo contra o Furacão e saiu como titular no jogo contra o Botafogo. Mas do outro lado tem o Arthur Gomes, HG. E do jeito que você gosta muito de falar, ele não faz fumaça, não. Ele faz um incêndio. Nossa, cara, que fumaça que ele faz. Como ele é habilidoso, Léo. Eu já falei e repito, né? Não conhecia. E ele me lembra em alguns momentos... Gente, tem que ter muito cuidado quando fala isso, porque os caras já começam a dizer que você está comparando. Eu não estou comparando, tá? Mas sim, senhor. Ele me eu já lembra tô em pronta aqui alguns... para fazer o recorte. Ele me lembra em alguns momentos, em alguns movimentos, ele me lembra o Bruno Henrique. Só que eu acho ele mais habilidoso. Para fazer fumaça, ele é mais habilidoso. Parece do Bruno Henrique. Daqui a pouco será. Mas eu já tô pronta para cortar aqui. HG dispara. O passe dele já foi para 1,5 bi de euros. HG dispara. O Edu e a Nath, tá beleza, vocês zoaram ele aqui, não mas zoaram, vocês eles discordam? concordam comigo. Não, eu acho o Arthur Gomes ótimo, parece ser um ótimo reforço para o Cruzeiro, mas a gente viu 2 jogos e realmente fez fumaça demais. Por 2 jogos. No jogo. Ele fez fumaça no jogo contra o Botafogo, né? Ele deu uma entortada, acho que foi no Tiquinho Soares, cara. Não, foi no primeiro tempo. Não, mas tem uma com um zagueiro, cara. Mas eu acho que de um lado, ele vai pra cá, ele dá uma pedalada, já joga pra ali. Acho que foi em cima do Cuesta. Eu acho que foi no Tiquinho. O Cuesta joga ele pro alto. Eu acho que foi teve no uma com o Tiquinho. Tenho quase certeza que foi no Tiquinho. Ele faz fumaça no jogo. porque o Tiquinho tem corpo de zagueiro também. E no jogo anterior o cara meteu 2 gols, né? Então ele dá muita esperança ao torcedor do Cruzeiro. É um cara que chegando com os 2 pés na porta.
E me agradou muito o fato de que o Arthur Gomes se mostrou até aqui, não é aquela coisa só do ponta correria, sabe? Que coloca a bola na frente e vai. Não, ele me parece ter uma inteligência, ele dribla bem, ele sabe a hora de chegar à linha de fundo, ele faz a leitura da jogada para se posicionar dentro da área, inclusive, para receber em condição de finalizar, quando não é ele que arma a jogada. Ele não é só aquele ponta que coloca a bola para frente e seja o que Deus quiser. Não, ele tem velocidade, ele tem habilidade. No gol lá em Curitiba, né? Ele percebe, o Wesley puxa a jogada toda, era uma jogada cantada, que tinha que ter alguém no segundo pau, porque a bola ia chegar e ele faz o movimento de estar ali para receber, quase que como um centroavante. Então, isso tem me chamado muita atenção, até porque o Cruzeiro, por vezes, vai jogar sem um homem de referência, então ter pontas que também sabem se posicionar dentro da área vai ser importante. O Wesley vai voltar, ele cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, e acho que com essa notícia de hoje, de que o Bruno Rodrigues fica pelo menos até o final do ano, ele vai parar de fazer fortalecimento e vai poder jogar. Aí tem Bruno e Wesley. Se o Matheus Pereira, né, tiver que segurar um pouco mais por causa da pancada no joelho, ok, volta o Wesley, teoricamente, que era o cara que estava regulando pelo lado direito. Mas e o Bruno? O Bruno volta a jogar como centroavante? Eu acho que o Bruno Para não tirar o Arthur Gomes? Eu acho que ele vai ter que recuperar espaço. Para mim, hoje, o Bruno Rodrigues é banco. O quê? Não, eu acho que ele vai ter O cara que vocês falavam até 3 semanas aí que era o melhor jogador do time, você está colocando no banco? Porque é questão de momento, Léo. Ele esteve fora do time, outros chegaram, estão desempenhando bem, e aí ele pode entrar num segundo tempo, pode arrebentar e mostrar, o dono desse lugar aqui é meu, e aí na próxima partida ele vira titular de novo. Mas hoje, se tivesse que voltar com alguém, eu voltaria com o Wesley para o time, e eu colocaria o Matheus Pereira para fazer a função de um meia mais adiantado, se ele estivesse bem para jogar, por exemplo, como fez o Vital lá em Curitiba, com o Arthur Gomes do lado esquerdo, e vamos que vamos. Vamos lá. Eu não consigo ter convicção, Léo. É uma pergunta deixa eu muito explicar difícil. por quê. Qual é a minha pergunta fácil? Como é que você diz as perguntas fáceis? Que quando o cara fala assim, nossa, sua pergunta foi ótima, é porque sua pergunta foi uma porcaria. Ele tá à vontade para responder. Hoje falou comigo que era uma ótima pergunta. Então ele está criticando o Na entrelinha ele quis Não, mas dizer sabe o isso. que é? Mas Deixa eu só falar aqui, você não está me deixando falar, o candidato, só para dizer o seguinte. Falar, não tem problema não. É que eu não tenho a referência ainda. Eu vi que o Arthur Gomes me mostrou em 2 jogos algo que me agradou. Mas o Bruno Rodrigues me mostrou em 1 temporada e meia algo que colocou, inclusive, guindou ele ao posto de principal jogador do ataque do Cruzeiro. Mas o Bruno já não vinha bem. Você acha que 2 jogos é pouco, então, para tomar a decisão de já meter o Bruno Rodrigues no banco? Entendi. Sim. Mas pro Matheus Mendes e o Everson, não, né? Um jogo só. Calma, Du, pra você. essa alfinetada você deixa para daqui a pouco. Deixa eu só explicar o porquê que eu acho. Não, é que nós vamos passar pro Du. Só quero. É porque o Everton, ele é muito coração. Eu conheço o Everton. Então, eu quero saber, o Arthur Gomes já pode casar com uma irmã sua? Eu tenho 6, ele pode escolher uma delas. Já pode? Pode. E o Lucas Silva? Entrevistei ele aqui, inclusive. O Lucas Silva, aquela beleza toda, até comigo. Ô, Léo, o Arthur Gomes, a gente entrevistou ele aqui na semana passada, cara, e ele falou das poucas sessões de treinos e do quanto o Pepa conseguiu meter na cabeça dele as ideias e o que queria do jogador. Então, tem sido muito interessante, mas é muito pouco tempo a gente já cravar, né? Du. Só para explicar por que eu acho que o Bruno Rodrigues não volta como titular, vai ter que brigar por posição. Qual o jogo que ele sentiu o ombro, que agora eu não estou me... Contra o Goiás. Pois é. Inclusive eu estava comentando o jogo. Ele sentiu o ombro e depois continuou no jogo, gente. O jogo inteiro. Jogou, correu, não pôs mais a mão no ombro. Aí, de repente, ele ficou fora de um jogo por causa do problema no ombro. Aí ficou fora de um outro jogo por conta de reforço muscular. E aí, a notícia de que estava a negociação, de uma possível saída. É claro que ele ficou fora por causa da negociação. Ele não ficou fora por causa da dor no ombro, nem por causa do reforço muscular. Quando você fica fora por causa de negociação e quem entrou no seu lugar mete 2 gols, o cara que não jogou contra o Botafogo, porque estava suspenso, vinha sendo o melhor do ataque do Cruzeiro, você perdeu a posição. Você não perde a posição quando você sai do time por suspensão, por convocação, você fica um jogo fora por causa de lesão. Não foi nenhum desses motivos tiraram o Bruno Rodrigues do campo. Foi negociação. E se ele sai por isso e quem entrou foi bem, ele agora vai ter que remar no dia a dia, quando entrar num jogo, num segundo tempo, para recuperar a posição dele de titular. Eu também acho pouco o que o Arthur Gomes mostrou em relação ao que o Bruno já mostrou, o que o Wesley mostrou em relação ao que o Bruno já mostrou, mas o que tirou o Bruno Rodrigues dos últimos jogos e
o que esses caras que entraram jogaram, eu entendo que o Pepa vai conversar com o Bruno e falar, agora você vai ter que recuperar a sua posição de titular nesse time do Cruzeiro. Quando ele abre a possibilidade de sair do time, Não, então, mas eu só queria ele entender sabe que isso poderia acontecer. qual que é a diferença, e aí não tô te provocando não, viu, Du? Eu quero que você Não, explique mas eu melhor. não estiver Qual provocando que é a também. diferença do cara que sai porque tem proposta, ou do cara que sai porque machucou, ou do cara que... Ele saiu do time, ué. Ele saiu do time. O cara que sai por uma suspensão é por causa da regra do jogo. O cara que sai por causa de uma lesão, porque ele não estava jogando mal. Mas e se o Everton lesionou 3 semanas, eu entrei e joguei bem melhor do que ele, aí você não acha que eu mereço lugar no time? Mas não são 3 semanas que a gente está falando. E a gente está falando da ausência de um jogador porque ele estava negociando, cara, uma possível saída. É que eu não sei... Quando você fica de fora para negociar, você abre espaço para o concorrente, cara. Não, eu concordo com você. Agora, eu quando só você acho que não tem machuca distinção um jogo, do cara sair. tem diferença. Se quem entrou jogou Tem melhor de diferença. quem tava, por que você vai tirar quem Então, tá mas melhor? veja bem. Tem diferença Eu você não sai sei, por cartão ou por lesão. Eu não sei, eu não vou chegar aqui e vou dizer que foi por isso que eu não tenho certeza. Né? Então, precisa ter cuidado. Eu não tenho a informação, talvez o Du tenha. Eu Não entendo mas é, né? que... Não sei. Sinceramente, Ele não já sei. jogou com infiltração na coxa, o ombro, situações sinceramente, muito piores. Não foi. vou É porque a dizer, gastroenterite não ia colar dessa vez, porque o Cruzeiro usou gastroenterite para metade do elenco. Né? Uma maisena com limão resolve, É, né? Mas resolve também quase que por 6 meses. E tem futebol para recuperar, tá? Um Cria problema. outro problema. Cria E outro tem problema. futebol para recuperar Agora, a posição. eu não sei, até porque a questão do Pepa, a questão de justiça mesmo. Se ele, veja bem, se ele não jogou porque estava negociando, então não foi por queda técnica. Se não foi por queda técnica, você vai pegar o seu principal jogador do time e vai falar assim, querido, senta aqui, vamos meter o Arthur Gomes que está bem no seu lugar e você fica aqui esperando outra oportunidade. Eu não sei, Léo. Eu concordo muito mais Se com for você do que $1 com o milhão Du. de dólares para eu falar, não, você tem que tomar. Não sei se o Pepa vai fazer isso. Porque ele pode perder de vez o Bruno. principal jogador, que é o Bruno Rodrigues. Eu só acho que a gente tem que considerar o fato de que o Bruno Rodrigues já não vivia o seu melhor momento no Cruzeiro. E aqui tem um parêntese muito importante de que ele foi deslocado de posição, isso tudo influencia no desempenho, ele jogou como centroavante em partidas que isso não possibilitava a ele o seu melhor O time desempenho. todo caiu, como né? foi contra o Curitiba, ele ficou lá encaixotado entre os 2 zagueiros enormes, não é a do Bruno Só Rodrigues. lembrando que o Wesley tá jogando fora da posição dele. Há muito tempo e vem correspondendo. Mas, por exemplo, contra o Goiás, que é o jogo que ele tem o problema no ombro, ele jogou na dele. Ele jogou de ponta esquerda e ele Mal. também não fez uma grande partida. Jogou Então, mal. assim, eu acho assim, o Bruno Rodrigues, ele não vivia o seu melhor momento no time, por mais que em determinados momentos ele tenha que se sacrificado para trocar de posição. E quando ele fala, eu quero cogitar a possibilidade de ir embora, ele sabia que alguém ia ter que entrar no lugar dele. Então, assim, dada a circunstância do Cruzeiro, um jogo pesadíssimo contra o Palmeiras, fora de casa, eu não tiraria o Arthur Gomes, eu o manteria no time. E voltaria com o Wesley. E voltaria com o Wesley. Pois é, eu não Lei do tiraria ex. o Arthur Gomes, eu voltaria com o Wesley, principalmente porque o Matheus Pereira tá nessa E situação. a lei do ex, né? E eu chamaria o Bruno e falaria pra ele, amigão, eu sei que você não Vamos gosta, jogar mais. mas pra você voltar agora, você tem que jogar aqui no meio. É fumaça, hein? Sabe, eu preciso que você jogue no Me meio. agrada a E ideia. te garanto uma coisa, Bruno, você vai ter muito mais ajuda do que você teve das outras vezes quando eu te pedi pra jogar como centroavante. Porque o Arthur Gomes... Ou então eu chamo o Arthur Gomes. Arthur, o Bruno já quebrou o galho pra mim, você tá bem, vou tirar do time não, mas você vai aqui no meio. Não tem porquê ele colocar o Gilberto pra jogar. Sabe, não tem porquê. Não, eu Ele acho só que- volta acho com que- o Bruno se for no meio. Eventualmente. Então, e Só se volta. for. Eu acho que volta. eventualmente, Mas tem o Vital. por necessidade. Ah, não, mas cara, eu ia gostar pra caramba. O Wesley, Bruno e Arthur. Não, sabe, eu também acho que é uma formação ótimo legal. É bem Ótimo tipo o trio. ataque do Palmeiras, cara. O ataque do Palmeiras não tem um centroavante, não tem um Mas matador. e quando tiver Matheus Pereira à disposição? Ah, não, aí o Wesley Alguém- senta ou o Bruno senta. Alguém Porque vai ter que eu acho que o rodar. Matheus Pereira é mais jogador do que eles. Mas Alguém também vai ter que precisa rodar. Eu acho mostrar que esse jogando no rodízio Cruzeiro. vai ser O Matheus não vai ganhar a posição dos caras pelo que ele jogava fora daqui. Vai ser aqui, vai ser nos treinamentos. Só que agora é porque, gente, o Bruno Rodrigues é porque ele ficou numa fase ruim. Então, pô, o cara era o principal jogador do Cruzeiro. Ah, e porque ele estava afastado, porque estava negociando. Eu acho muito correto, tá? Se o cara tá negociando, pode afastar.
Por mais que tenha gente que discorde, eu sei que tem gente, respeito essa opinião. Ah, Léo, mas ele tem contrato. Tá, mas se ele não tá com a cabeça legal, porque ele tá negociando a possibilidade de saída, quem aqui que fica alheio, gente? Quem aqui que consegue desempenhar tranquilamente se você tá com uma proposta para trocar de emprego? Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, eu não limo o Bruno Rodrigues pro banco assim. Apesar de que a maioria aqui tá com vocês, colocando o Bruno Rodrigues no banco aqui, ó, a galera que tá participando. A Júlia aqui, ela já falou 200 vezes aqui que é para colocar o Bruno. Então, mas vamos lá. Mas tem bola pra voltar, tá? Mas estão falando isso porque ele apreciou, se é que foi isso, porque ele foi apreciar uma proposta? A turma falou que virou novela o negócio dele. Não, porque a impressão que nós tivemos do Arthur Gomes foi a melhor possível. Né? Então, contra o Bruno Rodrigues, tem a questão da proposta, que é algo absolutamente normal. Esse período do ano, vários outros jogadores receberam, a dele vazou, né? E aí ele foi analisar, porque é muita grana, né? Então é muito fácil a gente chegar aqui, dar porrada no cara e achar que o cara tá errado porque recebeu uma proposta. E pode ser política do clube, tá? Às vezes ele queria jogar, o clube falou, não, enquanto você não resolver... Isso pode ser mas eu não acho que falar que o cara tem que ir pro banco, você tá desmerecendo até ele. Porque ele vai jogar, não. Né, esse rodízio desses jogadores de frente do Cruzeiro ali vai ser intenso. O fato dele começar no banco contra o Palmeiras não significa, por exemplo, que ele tá fora do Cruzeiro, que ele não vai jogar. Pode jogar o Arthur Gomes um tempo, ele joga o outro. Ou ele pode entrar, como você disse, numa função de um falso 9 no segundo tempo, aí ele vai pra ponta esquerda, entra um atacante de referência, e ele desempenha a função do lado onde ele gosta mais. Eu só acho que hoje ele não é o melhor ponta esquerda, o recorte recente, eu não mexaria na posição do Arthur Gomes. Olha só, vou deixar a vida suas mais complicadas.